E eu queria aproveitar e falar um pouquinho com vocês sobre traumas. A gente escuta muito, né, sobre trauma, sobre feridas emocionais. E o que que é esse trauma emocional? Eu que vim aqui um pouquinho descomplicar esse assunto com você, bater um papo. E trauma nada mais é do que uma experiência ruim que foi vivida, tão forte que no momento que você viveu, você não conseguiu lidar ou digerir com as emoções geradas por essa experiência. E essas emoções ficam reprimidas e guardadas dentro do seu inconsciente. E ela se manifesta através de alguns comportamentos no seu dia a dia, ou através de uma ansiedade sem motivo, ou de pesadelos decorrentes, ou de sintomas no seu físico. Então, às vezes você fica muito doente, às vezes você tem dores intensas, não se sabe o porquê dessas dores de estômago, dores nas costas, às vezes você pode ter bloqueios emocionais. Então, os traumas, eles se manifestam dessa forma. E aí, o interessante em relação ao trauma não é somente a experiência que você viveu, mas como a pessoa viveu e como ela registrou aquilo. Então, é como foi o impacto disso dentro dela. E essa cicatriz, ela fica guardada dentro de você. Então, o trauma, quando ele não é ressignificado, ele fica como se fosse uma lanterna vermelha acionada em determinados comportamentos, em determinadas situações que você vivencia, que ele tá ali dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. E às vezes a gente não sabe, por exemplo, por que que a gente lida com pessoas difíceis, né? A gente fala, nossa, como aquela pessoa é difícil de lidar. Ela é muito casca grossa. Na verdade, às vezes, o que tá por trás dessa casca grossa é uma alma ferida, né? Ou uma pessoa não confia nas outras pessoas, com certeza, ela passou por uma situação, um trauma de traição, de rejeição, né? De abandono. Então, a pessoa ela começa a enxergar pela ótica do trauma e os seus comportamentos são ditados por essa ferida. Então, como a gente consegue superar esses traumas? Na verdade, o trauma, ele, quando ele é registrado e quando ele está numa situação extremamente latente, é necessário ajuda. Então, quando você fala sobre isso, já acontece uma cura. Quando você reconhece que você está com aquela ferida e ela precisa ser curada, também já é uma forma de superação. A liberação de perdão, a ressignificação da experiência. Então, tudo isso são ferramentas que te ajudam a superar o trauma. Então, é muito importante a primeira coisa acontecer, que é o reconhecimento. Então, eu reconheço que eu tenho uma experiência ruim que eu passei e essa experiência ela está ditando as minhas emoções e os meus comportamentos atuais. Independentemente se essa experiência foi na infância, independente se essa experiência foi na fase adulta, esse trauma pode ser um divórcio, esse trauma pode ser um trauma numa comunidade religiosa. Então, existem muitas origens que pode gerar um trauma. A verdade é que o trauma ele não te define. Você não é o seu trauma, você não é moldado pelo seu trauma. Hoje, os seus comportamentos podem estar de acordo com a ótica do trauma, mas Deus ele tem uma nova história para você e você pode superar e ressignificar tudo isso. E não é o fim. Não é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não. Ainda há esperança. E não permita que essas emoções nocivas, elas façam você perecer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. E se você precisa de ajuda na superação dos traumas, vai lá na bio, agende uma sessão comigo que eu posso te ajudar nessa jornada de cura e transformação, porque eu tenho certeza que você pode viver uma nova história.